Sim, bora galera para mais um vídeo no canal aí. Esse é o terceiro vídeo aí do nosso assunto sobre apostas esportivas. Se vocês não acompanharam o primeiro e o segundo vídeo, por favor veja, para você principalmente que é iniciante, tá aqui na playlist, tá? É só você voltar aí que você vai ver sobre apostas esportivas o primeiro e o segundo vídeo, que vale muito a pena aí para você fazer sua iniciação. Esse terceiro vídeo se baseia em quê, pessoal? Muita gente tem perguntado, principalmente lá no grupo, como fazer uma análise correta do jogo a se apostar. Como é que eu sei que aquele time é favorito? Como é que eu sei que aquele time é o azarão? Vai ter muitos gols nessa partida? Vai ter poucos gols? Qual que é a tendência? Você tem que saber interpretar o mercado em si e fazer uma pré-análise para o seu jogo ter um índice de acerto alto, você maximizar a probabilidade da sua escolha dar certa. E se você está gostando do conteúdo, por favor, deixa um like aqui no canal, tá? Que nos ajuda, e também se inscreva. Esse vídeo vai ser um vídeo interativo. Ao mesmo tempo que eu vou tentar explicar a vocês, eu vou mostrar aqui na tela como é que funciona para vocês tentarem compreender de uma forma mais fácil. Como analisar um jogo para se apostar. Eu acho que algumas coisas não tem muito segredo. Primeiramente, você tem que saber, a equipe é forte, é fraca? Vamos pegar o exemplo aqui de um jogo importante que teremos no dia de hoje, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 2 de dezembro de 2016. Mainz versus Bayern de Munique. Esse jogo vai ser válido pela Liga Alemã, Bundesliga, primeira divisão, 13ª rodada. A primeira coisa é saber das equipes que se confrontam. Mainz. Quem é a equipe do Mainz? De pouca tradição no futebol alemão, está atualmente na 9ª colocação do campeonato alemão, 9ª colocação. E vocês podem ver aqui pela tabela, tá? Já vou indicar a vocês aqui um site muito bom, eu uso ele muitas das vezes, tá? Se chama resultados.com. Nesse resultados.com você entra em resultados.com, tem todos os jogos do dia para vocês verem. E se você está interessado em algum jogo, você quer estudar os jogos, é só você clicar em cima do jogo que vai abrir essa abinha aqui que eu estou vendo com vocês agora. Lá tem a classificação, tem as estatísticas dos times, tá? Como vou mostrar aqui para vocês agora. Mainz atualmente está na 9ª colocação, 5 vitórias, como está dizendo aqui, 2 empates e 5 derrotas, ou seja, é um time instável. Olha os últimos 5 jogos, ó, vem de 2 derrotas, que estamos vendo aqui, 2 vitórias também, verdinho, e mais uma derrota, ou seja, nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias, o que faz o time do Mainz uma equipe muito instável. Olha o Bayern de Munique, pessoal, 2ª colocação. Nos últimos 5 jogos foram 1, 2, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ganha com certa regularidade, porém não é um time 100% constante em vitórias. Por aí a gente já dá para saber qual que é a equipe fraca, qual que é a equipe forte, ou se é um confronto equilibrado. O desempenho do campeonato é o que estamos fazendo agora, é muito importante você também saber para analisar um jogo. Estamos vendo um time que está no meio da tabela, que é o Mainz, e o Bayern de Munique lá no topo da tabela, em segundo colocado, atrás do líder. Outra coisa muito importante é você considerar o fator campo. Quem vai jogar em casa e quem vai jogar fora. Não necessariamente quem joga em casa ganha, mas suas chances sim aumentam. Principalmente pelo time da casa conhecer mais seus arredores, saber das dificuldades do campo e saber das vantagens. Às vezes o gramado é mais rápido, às vezes o gramado é mais lento, às vezes é um gramado esburacado. Às vezes o setor arquibancada está mais próximo ao campo, mais distante, influencia também no desempenho da equipe. A equipe da casa sempre vai estar um pouco mais favorecida por saber os atalhos do campo. Por mais fraco que seja a equipe, isso eleva um pouquinho sim a sua vantagem. Outra situação importante é você saber o fator ataque e defesa. O time do Mainz faz gols com regularidade, é um ataque muito positivo, a defesa é boa. O Bayern de Munique mesma coisa. Tem feito muitos gols o Bayern de Munique e a defesa tem sofrido poucos gols? Aqui onde eu estou com vocês a gente pode ver isso. Vamos aqui, ó, por exemplo, o Bayern de Munique que vai atuar fora de casa contra o Mainz, vamos clicar aqui em fora e assim a gente vai ter o desempenho dos últimos 5 jogos pela Liga Alemã do Bayern de Munique. Por exemplo, estamos vendo aqui que a campanha do Bayern de Munique, aqui ó, fora de casa que eu cliquei, ignore o Mainz porque ele está selecionado aqui, mas ele está em casa. Então vamos só avaliar o Bayern de Munique que é fora de casa. O Bayern de Munique fez 5 jogos pela Liga Alemã, fora de casa, tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 8 gols, ou seja, se ele fez 5 jogos, marcou 8 gols. Uma média aí maior que 1 gol por jogo e sofreu apenas 4,
uma média menor que 1 gol por partida. E olha o desempenho do Bayern de Munique fora de casa. Vem de derrota para o Dortmund, como está dizendo aqui na tela, ó, em 19 de novembro. Nós estamos em 2 de dezembro, cerca de 15 dias atrás perdeu para o Dortmund. Mas fora de casa seu desempenho é o seguinte: 3 vitórias, 1, 2, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Geralmente o Bayern de Munique ganha a maioria dos jogos fora de casa, conforme aqui a gente está vendo nas últimas 5 rodadas. E o Mainz em casa, será que é uma equipe boa? Vamos aqui selecionar casa. E está aqui, ó. Considerando apenas o fator casa, o Mainz é a 11ª equipe melhor do campeonato. São 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Olha só, fez 14 gols em 5 jogos, uma média excepcional. E sofreu 10 em 5 jogos, também sofreu bastante gols. E vem de 3 vitórias consecutivas em casa o Mainz. Isso é bom se destacar, ou seja, está tendo um desempenho muito bom dentro de casa nas últimas 3 partidas. Ganhou as últimas 3. E nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Geralmente quando o jogo é na casa do Mainz, costuma-se ter muitos gols. Olha lá, 4 a 4, 2 a 3, 2 a 1, 2 a 0 e 4 a 2. É outro fator muito importante, saber se a partida vai acontecer muitos gols ou não. Já sabe que o Mainz, quando joga em casa, a tendência é de fazer muitos gols, mas quando o Bayern joga fora, sai também muitos gols. A gente tem que cruzar essas informações. Aí você clica em fora aqui de novo e volta. Olha o Bayern de Munique, os últimos confrontos fora de casa: 1 a 0, 1 a 3, 2 a 2, 0 a 1 e 0 a 2. Aí você já liga um sinal amarelinho. Nem sempre os jogos do Bayern que ele atua fora de casa saem muitos gols. Vimos aqui um 1 a 0 e uma partida também de 1 a 0 novamente. Então você já fica com o pé atrás. O Mainz, quando atua em casa, sai muitos gols, mas quando o Bayern atua fora de casa, não sai tantos gols assim. Então, como estamos avaliando com vocês, saber também os últimos jogos dessa equipe na liga e seu desempenho é super importante para uma análise de jogo. Outro fator muito importante aqui, muito importante, que eu sempre vejo, é o seguinte, pessoal: os confrontos diretos entre essas duas equipes aí nos últimos anos. Ou seja, quando mais em Bayern de Munique se enfrentam, como é que é essa partida? Geralmente, como é que é? Olha só, galera, esse site também traz pra gente, olha, tem as datas, os anos, e aqui a gente pode ver o último confronto, quem ganhou foi o Mainz, de 2 a 1 e foi fora de casa. Em 2015, o segundo último confronto aí, o Bayern de Munique ganhou de 3 a 0. E assim vai. Vamos aí ver os últimos 5 jogos. Bayern de Munique e Mainz no último jogo, 2 a 1 para o Mainz. Depois vem Mainz e Bayern, 3 a 0 para o Bayern. Depois Bayern ganhou novamente, Bayern de novo e Bayern de novo. Ou seja, nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do Bayern, nenhum empate e apenas uma vitória do Mainz. Por aí a gente vê que historicamente o Bayern costuma ganhar esses jogos. Outra questão importante, mas que você não vai encontrar nessas estatísticas, é você acompanhar os noticiários envolvendo essas duas equipes. Ah, Camilo, mas a equipe é lá da Alemanha, a equipe é de outro país, a gente não só joga no campeonato alemão. Eu particularmente jogo em campeonato chinês, jogo em campeonato japonês, jogo em campeonato irlandês. Nem sempre as notícias a gente consegue acompanhar como aqui no Brasil, né, que é bem mais fácil. No que você puder acompanhar, no que você puder ter de informação acerca desse confronto, é importante. Então procure saber aí sobre trocas de treinador. A equipe trocou de treinador na última semana? Não trocou? Isso é um fator importante. Também saber lesões e suspensões acerca dessa partida. Tem algum jogador importante lesionado do Bayern de Munique? Algum importante do Mainz? Um jogador lesionado pode fazer total diferença se for uma peça fundamental para o time. Por exemplo, se no Bayern de Munique lá faltar o Lewandowski lá na frente, por exemplo, a gente sabe que é uma peça muito importante para o Bayern de Munique, é um goleador artilheiro do campeonato. Isso talvez influencie no resultado direto da partida. Assim como suspensão também. Alguém foi expulso no último jogo dessas duas partidas? Outra coisa também interessante é saber se o jogo é importante para a equipe. Por exemplo, ontem tivemos jogos pela Copa da Espanha, ontem e anteontem. E o que aconteceu? Real Madrid e Barcelona jogaram. E jogaram como? Jogaram com as equipes reservas, totalmente reservas. Então, antes de você apostar numa partida, você tem que saber: aquela é competição importante? O time vai com o time principal ou vai poupar jogador? Ou vai com o time reserva? Cuidado para você não colocar dinheiro em equipes que talvez vão poupar jogadores. A gente sabe que time titular é uma coisa, time que treina sempre junto é uma coisa e time reserva é outra. O potencial do time titular é muito maior. E finalmente aí, para a opinião nossa, tá? Lembrando que é a opinião nossa, para termos uma análise de jogo aí completa, saber sobre a arbitragem e o clima.
questão meteorológica. Porque a arbitragem pode ser um diferencial. Às vezes quem está escalado para o jogo para arbitrar o jogo é um juiz que marca bastante faltas. Ou talvez seja um juiz que deixa o jogo seguir. Um juiz que marca sempre bastante faltas vai favorecer o time que é mais ofensivo. Porque a tendência é que aquele time sofra mais faltas próximo à área ali e as bolas possam ser alçadas na área. São mais chances de gol, não é verdade? Assim como a questão meteorológica. Será que no dia vai estar chovendo muito? Vai estar o tempo claro, o tempo bom para se jogar futebol? Se tiver nevando, por exemplo, acontece muito na Rússia e na Ucrânia, pode ser que o desempenho do jogo seja afetado. Jogo com muita chuva e com neve, geralmente sai poucos gols. Então é bom você ficar ligado também. Então, pessoal, uma ótima indicação para vocês aí. Eu uso particularmente 60% das minhas análises dos jogos eu vejo pelo resultados.com. E vou indicar também outro site para vocês muito bom que se chama Academia de Apostas. É esse site aqui, galera, Academia das Apostas do Brasil, um dos maiores do Brasil, muito renomados. Você pode vir aqui, ó, em estatísticas e procurar sobre estatísticas de todos os times aí, todos os campeonatos que vocês quiserem, enfim. E também tem a opção prognósticos. O que é prognósticos? São análises. Você clicando em prognóstico, você vê aqui, ó, todos os jogos do dia e a opinião dos jogadores, dos apostadores em relação a esse jogo. Então nós temos Marítimo e Benfica, Napoli Internazionale, ou seja, os principais jogos do dia pelo mundo todo, aqui por esse site. Vai estar aqui na descrição do link, tá? Na descrição do vídeo aqui, assim como resultados.com também. Vocês vão poder clicar em cima, por exemplo, vão clicar aqui Marítimo e Benfica. Vocês vão ver um resumão detalhado aí sobre essa partida em si. Tem a análise do time do Marítimo, análise do time do Benfica e a sugestão de aposta do site. Muito interessante, galera. Então, pessoal, isso aí foi o vídeo sobre como analisar corretamente o jogo a se apostar. Espero muito que eu tenha ajudado vocês, tá? Peço novamente um like se você ainda não deu, que vai ajudar o Camilo. E vamos aí para a nossa saga rumo a ter uma renda extra aí mensal no bolso, galera. É possível sim, basta você ter consciência, saber que existe dedicação. Não coloque seu dinheiro onde você não sabe que está colocando, tá? Estude antes, tenha responsabilidade e é isso aí. Espero que tenha ajudado. Se inscreva no canal que vai sair muito mais vídeos sobre dicas. Um abraço, valeu e fui! Primeiro passo, se cadastrar num site esportivo de apostas, beleza. Segundo passo, conhecer o mercado. Já sabe o que significa odd, o que significa over.